Sejam bem-vindos à rubrica Tendências, ancorada na inovação e oportunidades de futuro, com o especialista Rui Miguel Coelho, integrados neste cenário emblemático da Pousada de Viseu. E para abordarmos as tendências da inovação e oportunidades do futuro, temos o especialista Rui Miguel Coelho, o responsável pela Inova, representada na Europa e na África Ocidental. Viva Rui Miguel Coelho, seja bem-vindo à rubrica Tendências, com esta terminologia e chavão tão pertinente no nosso dia-a-dia, a inovação, que sabemos que faz parte das agendas empresariais, organizacionais e até mesmo humanas. Qual é a sua perspectiva com esta visão tão abrangente e, diria, até mesmo disruptiva? Bom, Silvia, primeiro, muito obrigado. Eu acho que é muito pertinente colocar a questão dessa forma, embora eu diria que a inovação é quase como uma cultura no orçamento português. É um bocadinho muito pequenino. Ou seja, na verdade, muitas das agendas empresariais movem-se pela continuidade. O que é que isto quer dizer? Que os orçamentos são feitos muito na lógica de incremento relativamente ao ano anterior. Portanto, há muito uma base comparada com o que já existe. Isto não deixa grande margem de manobra para pessoas que são disruptivas no pensamento, que têm aportes novos, têm novos conceitos para trazer. Ou seja, daquilo que temos notado da Inova e, de uma maneira geral, naquilo que são as análises de inovação, quer empresariais, quer organizacionais de uma maneira geral, há muito uma tendência para a continuidade. Ou seja, há saltos que são incrementais, mas são muito pequeninos, não são saltos transformacionais. Isso deixa um pouquinho, nomeadamente a Europa, um pouquinho para trás daquilo que é a tendência mundial de grande aceleração de economia. Não é por acaso que a Europa é considerada uma economia tem uma velocidade menos forte do que outras economias, como muitas asiáticas, e uma das grandes razões é porque a inovação não faz parte de forma estrutural da agenda e do pensamento do gestor europeu de uma forma geral. Dou um exemplo. A maior parte das pessoas, dos gestores, quando faz os orçamentos, ou seja, nós estamos nesta altura, toda a gente planeia nos seus negócios o que é que pode ser o ano posterior, mas ninguém está muito preocupado em ter grande incentivo para alterar. A inovação faz-se em processos, em serviços, em produtos e em mercados. São os quatro grandes chavões. E, nomeadamente, a Europa não é muito permissiva nas grandes alterações nestes quatro princípios pilares da inovação. Porquê? Porque qualquer gestor sabe que se falhar na maneira como aborda esta inovação, corre o risco de não ter continuidade na empresa. E é uma coisa que os Estados Unidos resolveram há muitos anos. A Ásia é muito mais abrangente e dá muito mais suporte à inovação, mesmo com falhas, porque sabem que é necessário para avançar. E desse ponto de vista, eu diria que a inovação ainda tem um grande caminho para percorrer nesta altura na Europa. E a grande oportunidade é precisamente aquilo que aconteceu com a pandemia. Ou seja, a pandemia obrigou muitas empresas a parar, a cometer os erros de não terem previsto coisas destas. E agora, eu acho que muitas delas acordaram para a grande oportunidade de dar um grande salto e não apenas de continuar, de fazer uma continuação, mas de conseguirem dar saltos, nomeadamente na maneira como abordam os mercados. Um exemplo, a EDP, por exemplo, que acordou para o facto de ter que haver uma transição energética muito acelerada e, portanto, mudou a maneira como comunica, mudou a maneira como se apresenta, mudou a maneira como faz processos internos e, portanto, tudo isto, esta inovação, que não significa que tenha mudado o mercado, nem o serviço, que é fornecer energia, não significa que não tenha inovado em muitas outras áreas para nós conseguirmos ter um relacionamento maior. Portanto, eu diria que a perspectiva que eu tenho da inovação, nomeadamente na Europa, é que existe um longo caminho para percorrer, independentemente de termos mercados bastante maduros. Portanto, a inovação, se querem a minha opinião, ainda está para descobrir de uma forma que seja realmente impactante no sentido do crescimento, que é para isso que serve a inovação. E tocou num fator particularmente interessante, que é o falhanço aliado à inovação. Qual é a visão desta oportunidade agregada com este mesmo falhanço? É assim, eu diria que as grandes mentes, se calhar os grandes génios empresariais e criativos e tudo mais, e os grandes empreendedores, a coisa maior que têm em comum não é o dinheiro que ganham, nem a capacidade de descobrir novos mercados, é mesmo amarem o facto do processo implicar muitos falhanços. E mesmo, a sério. Ou seja,
Se tu não tiveres nos Estados Unidos, eu estou a dizer nos Estados Unidos que não é grande referência para a Europa em termos de cultura, mas é um exemplo, um farol, tal como a Ásia também é. De facto, eles fazem questão de ter no currículo uma série de falhanços para demonstrar que estão a fazer alguma coisa. Digam-me se na Europa isso não faria sentido, mudar um bocadinho a perspectiva, no sentido em que cada falhanço significa uma oportunidade de começar de novo, mas melhor. Como dizia o grande Henry Ford, que ainda hoje tem empresa, ele dizia: qualquer falhança é uma oportunidade para começar de novo, mas melhor. E, portanto, perguntem aos Elon Musk da vida, ao Sr. Sundar Pichai, que geria o Google, ele faz questão, nomeadamente o senhor da Google que esteve, ele faz questão de pôr os grandes falhanços que ele tem como medalhas ao peito de mérito. É preciso coragem para poder falhar, para inovar. Ou seja, os saltos quânticos de inovação não se fazem sem falhanços, mas é preciso acarinhá-los. Então, se nós temos uma cultura que rejeita o falhanço, rejeita a inovação e as coisas que são novas, no limite quase do fracasso, ninguém deseja o fracasso. Atenção, não estou a dizer que se deve premiar necessariamente, mas se não formos permissivos a essa cultura, nós não vamos inovar. E vamos ficar para trás naquele medozinho seguro de que tudo é confortável, que o erro é sempre do outro. E essa base de cultura é muito complicada de gerir num contexto onde a inovação deveria alicerçar o crescimento económico. Que é aquilo, por exemplo, que em Portugal eu diria que nos falta muito. Temos tudo. Temos um clima incrível, temos um turismo que eu acho que é dos melhores do mundo, temos cidades que neste momento começam a ombrear com Miami, com Dubai, com grandes cidades, capitais de cultura, de investimento, de grandes projetos. Lisboa e Porto, com o seu devido mérito, estão a ganhar muito terreno nessas áreas, mas eu diria que só a inovação como atração de pessoas não basta. É preciso fixá-las, dar-lhes a oportunidade de inovar produtos, serviços, processos e mercados, e de repente nós podemos criar um ecossistema que vai apoiar não só a inovação como motor de crescimento, como também vai permitir que os falhanços, envolvendo a economia e obviamente os intérpretes da economia, os protagonistas da economia, eles consigam, através de uma cocriação, dar um salto em frente com cada falhanço. O valor do falhanço não está em pôr o falhanço para trás das costas, está em perceber o que é que podia ser ajustado melhor para dar um salto maior. E isto eu acho que é uma cultura que nos falta e eu acho que estamos todos a pontos de descobrir nesta forma. Portanto, a inovação é o reverso da medalha do falhanço. É tão bom sentir isto. E era bom que os gestores acordassem para esta realidade de abraçar mais o falhanço e o fracasso. Eu acredito muito nessa visão bonita. Não é nem romântica, porque falhar não é romântico, é duro muitas vezes, mas é a única forma que eu vejo, daquilo que eu analiso internacionalmente, que a inovação pode acontecer e pode ser duradoura. Fomentar a cultura da inovação com a conexão humana e emocional é fundamental. Qual é a sua perspectiva com esta envolvência em torno da tecnologia a par do capital humano? É uma boa pergunta. Eu diria que, se calhar, numa altura que nós temos tantas plataformas digitais, as pessoas podem se conectar em qualquer ponto do mundo, os nómadas digitais, as pessoas que se fixam em qualquer parte do mundo. Eu próprio estou a fazer uma aventura comigo próprio e com a empresa, de levar a minha empresa para as aldeias históricas de Portugal. Faço uma espécie de um périplo com o meu escritório andante ou ambulante, não é? O escritório móvel, e fixo-me no Monsanto, em Idanha a Velha, em Belmonte, nos sítios que são emblemáticos de Portugal, que até são história, porque nos ajudaram a defender do perigo espanhol, na altura, há alguns 500 anos atrás. E eu consigo trabalhar tão bem em Lisboa, no Porto, como consigo hoje trabalhar nestes sítios. O que é que eu quero dizer com isto? Através das plataformas digitais, eu consigo inovar através daquilo que se chama a co-criação. Eu consigo pegar em pessoas na minha área de inovação, de tendências de inovação. Eu também trabalho muito marcas pessoais e gestão de marcas e projetos de crescimento empresarial, mas também nesta responsabilidade que tenho na Inova, Trend Innovation, liderada pelo meu querido amigo CEO Luís Rasquilha. Nós acreditamos profundamente que a inovação é um processo de co-criação. É uma questão de ver as tendências mundiais em vários nichos, às vezes micro-nichos. Uma EDP, por exemplo, pode achar que é a maior de Portugal ou da Europa num determinado segmento, mas garanto-vos que pode estar a surgir neste momento uma microempresa no Brasil que é muito melhor que a EDP, um gigante a nível mundial, em várias áreas, num determinado processo. Num processo simples, como seja, por exemplo, conseguir perceber como é que o meu frigorífico em casa está variado e antes de mandar um técnico, o que é que se passa com ele. Eu garanto-vos que a EDP, nesse segmento, tem que sempre estar muito atenta, mas quem diz EDP diz qualquer outra empresa, atenção, estou a dar o exemplo, tem que estar atenta àquilo que se faz em microprocessos que podem aumentar a produtividade e a qualidade de serviço deste tipo de gigantes ou deste tipo de empresas. Portanto, é uma lógica de co-criação, perceber onde é que está a haver a inovação em pequenos nichos de processo,
ou em pequenos nichos de mercado, ou de produto ou de serviço, e capturar isto como microtendências e dar uma big picture à empresa que quer dar saltos de inovação, quer saber para onde é que o mercado vai daqui a 2, 3 anos e preparar-se já, inclusive com escassez de mão de obra qualificada, para poder dar esse passo e não ser apanhada por outra pessoa, por outra empresa qualquer, que de repente cresce brutalmente, porque o meio digital permite que... Então, a inovação com co-criação, ou seja, capital humano, inteligência digital e integração em rede, permite hoje em dia fazer coisas maravilhosas. E depois, felizmente, o conhecimento e a noção do que se está a passar hoje em dia é muito dispersa. As universidades abriram as portas e meteram os canais digitais acessíveis a qualquer pessoa, a mim, a qualquer pessoa. Então, todo este fluxo de informação bem gerido permite termos, hoje em dia, acredito eu, se nós quisermos verdadeiramente, um fluxo de inovação que se calhar como não há paralelo na história, não é? E eu gostaria muito que nós tivéssemos essa capacidade de integrar em rede pessoas muito boas de todas as áreas, violinistas, psicólogos, neurocientistas, políticos, porque não, jovens que ainda nem sequer entraram no mercado de trabalho, mas que têm uma visão muito curiosa daquilo que é o futuro, e eu acho que os devemos integrar sempre. Portanto, a inovação é este mix, este mosaico bom de integrarmos pessoas com a noção profunda científica de tendências, que é aquilo que a Inova faz. E com esse alinhamento da transversalidade do saber, numa perspectiva investigativa, sabemos que em 2030, 85% das profissões que existem atualmente deixam de existir. Quais são as competências que serão valorizadas com esta perspectiva de futuro? Honestamente, respeito todos os estudos, tenho às vezes muita dificuldade em encontrar muita validade nestes chavões. Aliás, ninguém estava à espera da pandemia, mas a pandemia foi o maior acelerador digital da história e, portanto, não há cá CEO digital mais poderoso do que a pandemia. Portanto, a pandemia, o pequeno vírus que nos mudou a todos, foi o grande responsável pela aceleração. Veja-se, por exemplo, cada um de nós que vai aos restaurantes ou que vai aos hotéis, passou a ter um telemóvel e uma câmera para com o QR Code conseguir ler um menu e poder encomendar logo. E, portanto, também as encomendas, a possibilidade de encomendarmos para casa, isso foi tudo acelerado com a pandemia. Portanto, ninguém estava à espera, em 2020, que isto acontecesse desta forma. Portanto, eu acho que às vezes é muito difícil, e ninguém nos assegura que não vai haver outra coisa qualquer daqui a mais 2, 3 anos. Portanto, acho muito difícil de ler as coisas desta forma. Mas digo que a minha resposta, para aquilo que eu conheço e estudamos na Inova, é que, estando atento a pequenos sinais do dia-a-dia, eu diria que, primeiro, vou dar aqui, se calhar não aquilo que a Organização Mundial, que estuda este tipo de fenómenos, responde ou faz o catálogo, mas eu diria que, primeiro, curiosidade. A competência da curiosidade continua a ser, para mim, o grande chavão para quem eu consigo contratar, por exemplo, para nós, para podermos fazer inovação ou incluirmos em termos da cocriação, porque alguém que é curioso sobre o mundo, que faz perguntas. A beleza da pergunta é que nos dá um poder gigante sobre quem dá a resposta. Quem faz uma pergunta bem colocada tem sempre mais poder do que quem dá a resposta. A resposta afunila, a pergunta abre. Então, na lógica de abertura ao mundo, a curiosidade, eu acho que vai ser o grande diferenciador daquilo que vai acontecer em 2030 e, se quiserem a opinião, em todo o sempre. A curiosidade de querer saber e de querer ir um bocadinho mais longe é algo que não é possível ter sem ser realmente uma tendência muito forte para 2030 e 2040, que é ter pessoas curiosas, fomentar a curiosidade e ter pessoas que sabem fazer perguntas e analisar, é para mim uma competência-chave. Segundo, capacidade de trabalhar em rede. Se era verdade anteriormente, agora ainda mais. Quem não souber trabalhar em rede e souber baixar o seu ego empresarial e pessoal e dar-se para trabalhar com um vietnamita, com um chinês, com um albanês, com um romeno, com um português, com um norte-americano, em várias plataformas disponíveis, quem não tiver essa capacidade de integrar trabalho e aprendizagem em rede, provavelmente nunca estará no mercado, não é? E o terceiro, eu acho que é a capacidade de aprender para toda a vida de forma permanente. Ou seja, não há cá a escola que termina com a graduação, ou o que seja. É a capacidade que nós temos de todos os anos dizer, este ano vou fazer 5 microcursos, 3 graduações em uma área qualquer. Vou dar um exemplo. Eu quero fazer um curso de sushi man, porque eu quero aprender a estar no balcão e a pôr pessoas a saborear. Quero fazer um curso de nutrição e longevidade. Porquê? Porque eu acho que toda a gente quer viver cada vez mais anos. E eu, apesar de ser formado em economia, o que é que me impede de ser formado também em nutrição e longevidade? Nada. Porquê? Porque é a aprendizagem em permanência. E estas aprendizagem em micropílulas digitais, é claramente a tendência do futuro e vai nos alimentar a todos. A nossa nutrição não é só o que pomos estômago adentro, é também o que pomos cérebro adentro. E esta parte aqui, estamos sempre todos um bocadinho assim de ser mais competentes, que é a dimensão do nosso cérebro. E eu acho que essas 3 competências são transversais a toda a gente e quem não souber trabalhá-las já, não é 2030, é já
começa a estar um bocadinho fora do mercado. É aquilo que eu tenho sentido. A inovação aberta está claramente alinhada com essa visão da partilha do conhecimento, partilha de plataformas, das parcerias entre players tecnológicos, entre várias empresas. Na sua perspectiva, parece-lhe que o mercado nacional e local já tem esta visão agregadora de partilha? Não. Eu adorava dizer assim um sim mesmo robusto, não. Mas a boa notícia para toda a gente que acredita nisto é que vão ser forçados a fazer. Não há mundinhos aqui, não há mundinhos já há muito tempo, mas agora não há mesmo. Vai ser tão rápida a mudança e a aceleração tecnológica, nem que seja por causa dos algoritmos, da robotização, toda a gente tem muito medo disto, mas ela vai acontecer rapidamente. Toda a parte da inteligência artificial vai nos obrigar a todos a mudar. Toda a maneira como nós vemos o mundo, de repente, vai haver um ano em que era de uma forma e no outro ano mudou tudo. Automóveis, eletrodomésticos, comunicação, encomendas, logística, tudo. Eu não tenho medo nenhum disso, pelo contrário, eu estudo isso. E, portanto, eu advogo que as grandes empresas devem, as grandes e as pequenas e as médias, atenção, devem pegar nessas tendências, pegar um consultor, podemos ser nós, podem ser outro, e dizer assim, tracem-me um caminho, digam-me lá qual é o scope, desculpem lá o termo em inglês, qual é a abrangência de inovação que eu devo olhar, e agora digam, daquilo que vocês veem, o que é que eu devo mudar? Como é que eu devo evoluir o meu processo? Como é que eu devo evoluir o meu mercado? Como é que eu devo evoluir a minha formação? Como é que eu devo evoluir as minhas competências internas? Para não ser apanhado por essa onda que, para mim, vai varrer muito mais empresas do que a pandemia fez. Portanto, acho que vai ser um tsunami, muito mais sem vírus, aparentemente, mas que eu acho que quem tiver noção do que se vai passar e tiver os olhos bem atentos e o cérebro bem desperto, vai perceber que esta inovação ou inovação aberta é uma necessidade urgentíssima. Eu faço um apelo às associações empresariais, faço um apelo às confederações patronais, faço um apelo aos grupos empresariais. É fundamental perceber, ter um novo scope, especialmente agora pós-pandemia, porque há muitas empresas que foram apanhadas na curva, julgavam que ainda estavam na crista da onda do mercado e quando acordaram pós-pandemia disseram, epá, afinal não estamos assim tão bem como nós pensávamos. E eu faço mesmo, e ainda por cima para a economia portuguesa, que é tão boa para a inovação, porque é um mercado não muito grande, mas nós somos muito criativos e não somos tão estruturados como outros países, como, sei lá, Alemanhas, outros países que têm regras muito rígidas. Nós ainda temos esta flexibilidade mental e criativa e, portanto, conseguimos absorver tendências criativas. É bom que nós sejamos líderes nessa área. E depois, para terminar este ponto, como somos tão bons de relacionamento humano, juntar criatividade com inovação com a relação humana é explosivo. E nós acho que ainda não entendemos o bem que estes séculos todos que temos de história nos poderão dar de vantagem competitiva da economia. Assim a inovação permite darmos esse salto quântico. É o que eu acredito. E onde é que entra a valorização do talento agregada à inovação? Total. Então, é impossível haver inovação pedindo a uma máquina para criar coisas novas. Tem que ser alguém que tenha consciência do valor dos mercados, porque tudo o que nós fazemos em economia, nas empresas, é para pessoas. Nós não fazemos isto para árvores. Também fazemos, mas é árvores que servem pessoas, ou servem o ambiente. Mas, acima de tudo, criatividade humana posta ao serviço da economia. Cada marca que cresce e que floresce é um tributo àquilo que é o valor humano. Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos na empresa um cliente que se dedica a inovar na parte de pastelaria fina, ou seja, é um bocadinho um cruzamento entre pastelaria tradicional portuguesa e a inovação que vem, por exemplo, de mercados como França, como Bélgica, como Hungria, que estão habituados a um termo chamado patisserie, e o chefe Filipe Soares, se me permitem dizer o nome, mais a chefe Ana Pinto, criaram um conceito em Portugal, baseado na sua experiência lá fora, adoptando o melhor que se faz na cozinha internacional, na pastelaria, ou seja, nos doces de sobremesas, com um conceito de arte. Imaginem uma Paula Rega a pintar, quem eu peço nesse já atributo. Ou um grande artista, um grande escultor, um grande pintor, um grande pianista. Criam arte. O chefe Filipe Soares mais a chefe Ana Pinto criam arte em sobremesas, que aquilo... Eu olho para aquilo e fico logo com água na boca, porque é tão bom, quase não dá vontade de ficar a saborear, porque aquilo é mesmo arte, é uma criação. É como se fosse o Andy Warhol ou um Da Vinci a criar uma sobremesa. E são portugueses, estudaram lá fora, trazem tendências de inovação exteriores, pagam nas raízes portuguesas também de tradição de pastelaria nacional e criam uma coisa única. Isso, para mim, é inovação que está ao serviço de qualquer um de nós. Nós podemos encomendar as sobremesas. Já agora, a marca chama-se Blanchette. Eu sei que não se pode fazer marca, mas por uma analogia. Blanchette significa página em branco. É uma coisa em branco. Blanchette vem de blanche, não é? Uma coisa em branco. O que é que significa isto para eles? Significa que todos os dias estamos prontos para começar de novo. Então eles querem dizer assim, se vocês provarem uma das nossas sobremesas,
vocês começam de novo porque é a arte que entra dentro do corpo e que dá a doçura para um dia novo. Então eu acho isto tão bom, tão delicioso e é uma marca portuguesa. Entendem? É inovação para o mundo e neste momento a nossa empresa está a ajudá-los a crescer lá para fora, mas obviamente, infelizmente, devo dizer, às vezes, antes que em Portugal demos valor ao que é criado por portugueses e por talento português, parece que primeiro temos que nos provar lá fora ou de alguma forma alguma crítica boa tem que vir de fora para depois descobrirmos o bom que temos. Era bom que parássemos isto. Era uma grande inovação darmos a volta a nós próprios e termos esta visão renovada de Portugalidade, que eu acho genial. Eu viajo um pouco, acho que Portugal está cada vez melhor. Sinceramente, acho Portugal uma delícia mesmo. Eu acho que está no ponto repousado, já agora fazendo aqui a analogia com sobremesas, e é bom que nós demos muita atenção ao que está aqui dentro. Está muita coisa boa a passar-se aqui em Portugal e a inovação que nós sabemos fazer, conjugado com algumas tendências internacionais, pode estar Portugal como um dos melhores países para trabalhar, para criar, para inovar, e eu gostava muito que isso acontecesse rapidamente. E agora, de uma forma muito sintetizada, o que é, na sua opinião, as tendências da inovação? Essa é uma pergunta bem difícil. Eu acho que a tendência da inovação, para quem agora vou falar para os gestores profissionais, para os gestores de empresas, que eu acho que temos muito boas empresas, bem geridas, mas eu acho que ainda lhes falta o condão de inovar. A tendência é claramente abraçar as micro-tendências, vamos dizer assim. Tendência é abraçar as micro-tendências, ter um relatório regular, não diria que tenha que ser mensal, acho demasiado, mas semestral ou anual, feito de forma profissional. É como, sei lá, um clube de futebol que anda a olhar o próximo talento, o novo Ronaldo, eu ligo futebol, mas às vezes esqueço-me dos nomes. O scouting, não é? Anda à procura nos clubes de satélites ou onde está o próximo grande craque. Devia ser o mesmo para os gestores. Ter um gestor profissional de uma empresa que andasse a vigiar as tendências que estão a surgir em vários pontos do mundo. Às vezes pode ser aquela microempresa ou um criativo ou um tipo underground que faz uma pintura, um grafite novo, com uma nova tendência de cores, e alguém olhou e disse assim, isto podia, se fosse conjugado com um novo tecido para uma área de moda específica, pode dar a grande tendência para daqui a 2 anos. Esse tipo de scouting, esse tipo de olho clínico, pode ser, para mim, a grande tendência de microtendências aplicadas à gestão de empresas. Isso, por um lado. A segunda grande tendência que eu gostava de acreditar que é verdade é a permissividade para se poder falhar um bocadinho mais. Não se castrar o falhanço nas empresas. Poder-se permitir que as pessoas libertem um bocadinho mais a criatividade e que arrumem as suas ideias, mas que estejam no limite da criação e que, para isso, seja permitido falhar com regras, mas que o fracasso seja uma coisa mais valorizada. Eu adorava pensar que essa é uma verdadeira tendência que está aí para chegar e que já cá está em algumas empresas, mas que deve ser mais disseminada. E penso que é isto. Muito obrigada, Rui Miguel Coelho, e seja sempre bem-vindo à rubrica Tendências e a Viseu e à região Centro para partilhar estes conteúdos tão pertinentes para a nossa sociedade atual. Bem-aja. Obrigado. Estimados ouvintes e seguidores, bem-aja por acompanharem a rubrica Tendências com o apoio do Turismo Centro de Portugal, da Aresp, da Quinta Dona Sancha e do Instituto Politécnico de Viseu. Um bem-aja a todos e fiquem bem.